Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus. Espero que o final de semana tenha sido abençoado por Deus, tenha sido um final de semana de paz maravilhoso. Estou aqui para atualizar vocês sobre os acontecimentos globais, tá? O que anda acontecendo no mundo? Todos sabem que eu gosto de falar sobre geopolítica e assunto não falta. Infelizmente eles dão motivos não são bons para nós estarmos falando, mas vou falar assim mesmo, tá? A China fez uma grave ameaça à Austrália. Eu creio que tenha sido a mais grave ameaça desde que se começou esse confronto, começou a azedar as relações entre China e Austrália. Então eu vou trazer para vocês aqui notícias quentes, notícias frescas de diversas fontes. Vou mostrar para vocês o que está acontecendo. A união entre Rússia e China está criando uma nova ordem que tem afrontado a liderança americana no mundo. E isso é importantíssimo, tá? Porque se os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, sucumbir, logo os outros países também sucumbirão. Então é importantíssimo que nós entendamos aí o que está acontecendo para ver que o Brasil tem que se posicionar sim ao lado da liberdade, ao lado da democracia, tá certo? Então, antes de entrar no assunto, de me aprofundar, eu queria pedir a você aí que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, é importantíssimo, compartilhe os vídeos, deixe um comentário me falando de que cidade você está me assistindo, tá? Eu não consigo responder a todos, mas eu leio todos os comentários. Se eu fosse responder todos, realmente toma bastante tempo, tá? E infelizmente eu não estou tendo esse tempo disponível, mas sempre que possível estou respondendo aí, tá bem? Temos na descrição nossas redes sociais. Temos TikTok, que você pode baixar o TikTok e colocar o nosso código. Você vai estar ajudando na melhoria do canal fazendo isso, tá? Porque todo o dinheiro que for arrecadado com isso, com o TikTok, vai ser usado para construir o nosso local de gravação aí, tá certo? TikTok e Quai, os dois, a mesma coisa. Baixou o aplicativo, colocou o nosso código, você já recebe uma bonificação em dinheiro nos dois, tá certo? E estará ajudando a gente aí, fazendo com que os comunistas financiem. Eles vão financiar quem combate o comunismo, tá certo? Isso é importantíssimo. Temos nosso canal no Telegram. As fontes que eu vou utilizar aqui, vou mandar lá no Telegram, no canal do Telegram, para que vocês vejam a íntegra. São muitas notícias, eu não consigo passar todas. Então, lá você tem acesso a todas, tá certo? Vou mandar lá. Entre no canal também, é importantíssimo, você se mantenha atualizado. Além disso, atualizamos o tempo todo, tá certo? Você que não recebe notificações do YouTube vai saber quando eu postar um vídeo, porque eu sempre mando lá, tá bom? Temos o Parler, @ExpressoConservador, temos o Instagram, @ExpressoConservador, temos o Twitter, @DanielBarros38, você pode me seguir lá também, tá certo? Temos o Bom Perfil, que é uma rede social brasileira, tá bom? Você pode fazer a solicitação de amizade, tanto no Bom Perfil quanto no Facebook, você me encontra como Daniel Barros, tá bom? Então pode fazer a solicitação de amizade, eu aceito todos, tá certo? Bem, vamos lá, eu vou colocar na tela algumas das notícias para que vocês entendam. Primeiro, vocês vão ver os laços entre Rússia e China, contado pelo porta-voz do partido chinês, tá? Do Partido Comunista, que é o que governa a China. Então vocês vão ver o que o porta-voz do governo chinês diz. Laços mais estreitos entre a China e a Rússia formam uma nova ordem mundial que desafiam os Estados Unidos, tá? Não se apeguem a erros de português que tiver aí, porque é traduzido pelo Google Tradutor, tá? Então alguma coisa fica meio fora de ordem, a gente vai ajeitando aí conforme vai passando para vocês. Fazer esforços conjuntos para combater a pandemia global da Covid, contrariar a campanha difamatória dos Estados Unidos e do Ocidente, bem como fazer preparativos para possíveis negociações de alto nível pode estar entre a agenda principal da visita do principal diplomata da China à Rússia nesta semana.
Especialistas disseram que os laços cada vez mais estreitos entre China e a Rússia são impulsionados pela pressão externa do Ocidente e pelas necessidades internas e as táticas dos Estados Unidos de oferecer cenouras à Rússia, bem como semear discórdia entre China e Rússia, não terão sucesso. É o que diz o Global Times, que é o porta-voz do Partido Comunista. Yang Jiechi, membro do Biro Político do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, da China e diretor do Escritório de Comissões de Relações Exteriores do Comitê Central do Partido Comunista, se reunirá com Nikolai Patrushev, secretário do Conselho de Segurança da Rússia, na Rússia, nesta terça para realizar a 16ª rodada de consultas de segurança estratégica China-Rússia, noticiado pelo Sputnik nesta segunda-feira. Como o Covid-19 ainda representa uma ameaça, altos funcionários da China e da Rússia falarão sobre fazer esforços conjuntos para combater o vírus. Outro tópico importante, pode ser como lidar com a opressão do Ocidente e a atual campanha de difamação contra a China e a Rússia. Cui Heng, pesquisador de pós-doutorado do Centro de Estudos Russos da Universidade Normal da China Oriental, disse ao Global Times: durante a reunião de chanceleres em Londres no início deste mês, o grupo dos 7, formado pelas nações mais ricas do Ocidente, censurou a Rússia como maliciosa e chamou Pequim de valentão. Disse que China e Rússia e Covid-19 são as maiores ameaças. Cui observou que Yang e as autoridades russas também podem falar sobre detalhes da visita de líderes importantes neste ano. Este ano marca o 20º aniversário da assinatura do Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amigável entre China e Rússia, e também testemunhará o aumento de interações frequentes e estreitos laços bilaterais. A visita de Yang à Rússia ocorre depois que o presidente chinês Xi Jinping e o presidente russo Vladimir Putin testemunharam o início de projetos de energia nuclear cooperativa. E nós vamos trazer isso no canal, tá? Eu estou pesquisando. São 2 reatores imensos que estão sendo construídos na China. Na semana passada expressaram firme apoio mútuo. Putin também elogiou as relações entre os 2 países como tendo atingido o nível mais alto da história. Parece que o Ocidente e as novas economias emergentes, representadas pela China e Rússia, entraram em estágio de impasse, e realmente estão. Uma nova Guerra Fria se formou. Basta você analisar, de um lado, Rússia e China, aliados, junto com outros países que são utilizados aí pela China, principalmente, como satélites. São países ali que apoiam a China porque estão recebendo muito investimento, muito dinheiro em troca de sua liberdade, para ser mais exato. Então, é importantíssimo entender. Do outro lado, nós temos os Estados Unidos e seus aliados. Alguns países, como o Brasil, agora estão tendendo a apoiar os Estados Unidos, mas já estiveram muito mais alinhados à China. Hoje, temos uma China dependência não só no Brasil, mas no mundo. E é importante que se entenda isso. Por quê? Boa parte de toda a produção global, industrial global, está centrada na China. Além de insumos para a produção em outros países que são produzidos na China. Então essa China dependência aí vai ser obrigado a mudar. Vão ter que mudar essa rota. Vocês vão entender, tá? Para vocês entenderem isso, e vocês vejam aqui, que o comércio entre China e Rússia passou de 107 bilhões em 2020 para 130 bilhões agora esse ano, o que vai ter de comércio entre os dois. Então a Rússia está amando isso, porque é muito dinheiro entrando lá na Rússia. Isso é bom para eles. Mas vejam só, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando dessa China dependência. Ambições solares de Biden, quem não viu, pode pesquisar aí no YouTube. O Joe Biden quer fazer um investimento pesado em energia solar. Eu até concordo com isso, porque a energia solar é algo que
nenhum país domina, tá certo? O sol é para todos, brilha para todos e é uma energia que vem gratuitamente ali. O gasto é para captar essa energia, que são os investimentos. Mas vejam só, 45% do polissilício que é utilizado para fazer as células fotovoltaicas, o que acontece? São produzidos em Xinjiang. Muito dessa produção é feito de modo aí que o pessoal acusa a China de trabalhos forçados. Tá? Estou falando aqui o que está aqui na reportagem, que o YouTube veja bem claramente isso aí. Não sou eu que estou falando, estou trazendo a reportagem da CNBC aqui. Então vejam só, as ambições de energia solar do governo Biden estão se chocando com as reclamações de que a indústria global depende das matérias-primas chinesas que podem ser produzidas por trabalho forçado. Não estão afirmando que são, nem eu estou afirmando que são. Estão dizendo que podem ser produzidas, tá, por trabalhos forçados. Um grande obstáculo é o polissilício usado para fazer as células fotovoltaicas para painéis solares. A indústria global obtém 45% de seu abastecimento de Xinjiang. Isso é no mundo, tá? A região noroeste, onde o Partido Comunista no poder é acusado de encarceramento em massa de minorias e outros abusos. Se é verdade, eu não vou afirmar aqui. Vocês já sabem minha opinião do outro canal, tá? O enviado climático... pulei, desculpem. A região noroeste onde tem minorias. Outras partes da China fornecem 35%. 45% em Xinjiang, 35% em outras partes da China e apenas 20% que vem dos Estados Unidos. Tá certo? 20% apenas. Então chegou a hora de priorizar, abrir, não deixar tudo na mão de um país só. Os países têm que chegar a um consenso. A própria Hillary Clinton já abriu esse leque aí de opções. Olha, subsidiar, tirar as empresas de lá, fazer com que elas voltem a produzir nos seus países. Porque é importantíssimo. Não se pode ficar na mão do inimigo como estamos hoje. Não se pode ficar na mão da China apenas. Até porque, num caso como houve aí na pandemia, faltou muita coisa porque era produzido apenas lá. E ficavam dependendo da boa vontade deles de produzir. O enviado climático de Biden, John Kerry, disse que Washington está decidindo se manterá os produtos solares de Xinjiang fora dos mercados dos Estados Unidos. Para manter fora, eles vão ter que investir pesado na produção interna. Isso é um fato. Não se pode eliminar 45% da produção assim do nada. Infelizmente é assim. Então eles vão ter que investir. Isso demanda tempo. Não vai ser de uma hora para outra. Mas eu trouxe isso aqui para vocês verem. Isso é só um exemplo de como o mundo inteiro está nas mãos da China hoje. Então é preciso abrir um leque de opções. Até porque o que está se formando aí é uma nova Guerra Fria. E a globalização vai por água abaixo com isso. Agora o principal, para vocês verem os laços entre Rússia e China, e isso incentiva, encoraja a China a fazer esse tipo de ameaça. Aviso assustador da China. A Austrália será o primeiro golpe se a nação insignificante... Vejam só. No caso aqui a tradução está meio que fora. Então a Austrália sofrerá o primeiro golpe se a nação insignificante se intrometer nos conflitos chineses. Vejam o tom utilizado. Vejam o tom utilizado ao se referir a um outro país. Se intrometer nos conflitos chineses, enquanto Pequim se orgulha de mísseis balísticos que podem atingir a Austrália, tá certo? Artigos de propaganda chinesa dizem que a Austrália será o primeiro alvo no conflito de Taiwan.
Pequim alertou a Austrália que a Austrália está ao alcance de mísseis balísticos de alcance intermediário. A tirada acontece no momento em que as forças australianas encerraram os jogos de guerra no mar da China Oriental. Tudo isso porque a Austrália estava fazendo exercícios conjuntos com os Estados Unidos, França e Japão no mar da China Oriental. Os militares australianos são fracos. Vejam só, isso o porta-voz do Partido Comunista dizendo. E eu mostrei para vocês aqui quem é o porta-voz, o Global Times. Os militares australianos são fracos, insignificantes e serão o primeiro golpe em qualquer conflito potencial por Taiwan, advertiram os propagandistas chineses. A mensagem arrepiante no porta-voz do Partido Comunista, o Global Times, chega enquanto as forças navais australianas completavam os exercícios de guerra com os Estados Unidos, França e Japão, realizado entre 11 e 17 de maio no mar da China Oriental. É o primeiro exercício de treinamento entre as 4 nações, chamado Exercício Jeanne d'Arc, ou Joana d'Arc, ou Arc 21. Praticou assaltos anfíbios, guerra urbana e defesa antiaérea e foi recebido com fúria por Pequim. Tá certo? Aqui vocês vão ver imagens das frotas australianas, tá? O Exército de Libertação do Povo nem mesmo precisa dar respostas diretas ao exercício conjunto, já que é militarmente insignificante. Vejam o desdém agora. Saem da fúria para o desdém. Os militares da Austrália são muito fracos para ser um oponente digno da China. Olha a soberba com que eles se referem a um outro país. E se eles se atreverem a interferir em um conflito militar, por exemplo, no estreito de Taiwan, suas forças estarão entre as primeiras a serem atingidas. A Austrália não deve pensar que pode se esconder da China se provocar. A Austrália está dentro do alcance do míssil balístico de alcance intermediário DF-26, equipado com ogivas convencionais. No ano passado, a China aplicou mais de 20 bilhões de proibições de comércio e tarifas arbitrárias sobre exportações australianas como punição aparente por solicitar uma investigação independente sobre as origens da pandemia, que apareceu pela primeira vez em Wuhan em 2019. As tensões aumentaram ainda mais no mês passado, quando várias figuras, incluindo os nomes como o ministro da Defesa Peter Dutton e o ex-ministro da Defesa Christopher Pyne e o secretário de Assuntos Externos Michael Pezzullo sugeriram que os tambores de guerra na região estão ficando mais altos. E estão. Eu tenho trazido aqui notícias para vocês que comprovam a fala deles. Trouxe diversas. O conflito entre China e Austrália é um conflito meio que desproporcional, tendo em vista o tamanho da população australiana, o tamanho de suas forças armadas, o valor do investimento que eles fazem por ano em defesa. Tudo isso torna um Davi contra Golias. Mas os australianos estão certos. Eles têm que serem altivos. Eles não podem baixar a cabeça e deixar com que a China faça o que quiser. Aqui você vai encontrar isso, está no Daily Mail, tá? Todas essas fontes vão estar lá. Aqui vocês vão encontrar um comparativo entre as forças, ó, certo? São as disparidades do poderio militar da Austrália e da China. Vocês vão ver, por exemplo, aqui, aviões de guerra. Uma tem 75 aviões, a outra 1.200. A China tem 1.200. Tanques de guerra, a Austrália 59, eles têm 3.205, tá? Então vocês vejam a disparidade. Mas a Austrália não tem baixado a cabeça e não tem botado o rabo entre as pernas aí para a China. E estão certos. Aqui você vai ver a presidente de Taiwan, tá? E aqui você vai encontrar mais ou menos o que está acontecendo em Taiwan, tá?
Há sérios temores que Pequim use seu crescente poderio militar para reunificar Taiwan com a China continental. Observadores da China dizem que anexar a ilha com o apoio dos Estados Unidos e do Japão é um objetivo estratégico do presidente vitalício Xi. Nas últimas semanas, a China incorreu repetidamente no espaço aéreo e nas fronteiras marítimas de Taipei, enviando 25 aeronaves militares para sua zona de identificação de defesa. A pressão tem crescido em nações democráticas como a Austrália para manter as forças de Pequim sob controle, enquanto as tensões aumentam. O Estado autoritário tornou-se cada vez mais agressivo em seus territórios disputados, reprimindo grupos pró-democracia em Hong Kong e reprimindo as minorias muçulmanas em Xinjiang, sob sua política de uma China. Você vai encontrar mais fotos aqui demonstrando o poderio bélico da China. O regime comunista também continua a invadir a Indonésia, Malásia, Filipinas, Vietnã, Brunei, no mar da China Meridional, e até teve uma batalha mortal na fronteira com a Índia ano passado. Vocês se recordam que eu trouxe isso no outro canal, tá? Com as tensões fervilhando entre China e as nações democráticas, o Reino Unido enviará o maior sinal de poder marítimo e aéreo em uma geração para a região. O porta-aviões HMS Queen Elizabeth zarpou para seu primeiro desdobramento operacional, em um movimento destinado a enfurecer Rússia e China. O navio de guerra de 5 bilhões de dólares com 8 jatos de caça Stealth RAF F-35B a bordo partirá para a Ásia em 23 de maio, acompanhado por 6 navios da Marinha Real, incluindo o HMS Defender e o HMS Diamond, um submarino, 14 helicópteros navais e uma empresa de uma legião de Royal Marines, ou os marinheiros reais aí. O Carrier Strike Group visitará a Índia, Singapura e depois o Japão pelo mar da China Meridional durante a viagem de 7 meses, tá? Aí você vai encontrar aqui, ó, uma descrição aqui do que vem acontecendo, uma linha do tempo aqui, tá? Uma timeline dos acontecimentos, ó. Serviços de inteligência da Austrália concluem que a China foi responsável por um ataque cibernético no parlamento australiano. E assim vem, ó, de 2019, 2020, aí vem, baixando aqui 2020, vai ter 2021, até o dia 6 de maio, quando a China suspendeu todas as negociações econômicas e estratégicas com a Austrália. E é importantíssimo nós prestarmos atenção nisso, tá? É assim, de suma importância, porque eu creio que isso está sendo o estopim de algo muito grande. Então nós precisamos prestar muita atenção. Mais uma notícia aqui, ó, notícia fresca, de 24 de maio, tá? Ó. Alberta ordena que universidades pausem parcerias com o governo chinês, cada vez mais rompendo os laços com Pequim, se livrando de Pequim. E isso é importantíssimo. Causa prejuízos? Causa. Para vocês terem uma ideia, são mais de 10 bilhões que eles estão colocando em jogo só com estudantes chineses que iam para a Austrália, porque era o destino preferido dos chineses para estudar fora. Eles estão deixando de ir. Então a Austrália está perdendo dinheiro com isso, mas não está baixando a cabeça, tá? A última notícia aqui, ó. A Europa diz à China para ter uma discussão apropriada com a Austrália sobre disputas comerciais. A Europa tinha feito um acordo de investimentos com a China, que foi suspenso devido à China ter feito sanções à União Europeia. O que eles estão pedindo? Que eles conversem com a Austrália do modo correto, como tem que ser duas nações dialogando. E estão se dispondo a se unir à Austrália para fazer uma queixa na Organização Mundial do Comércio contra a China. E isso é importantíssimo, porque é um mercado muito grande, a Europa, que a China vai acabar perdendo, porque ela já tem alguns apoios, como Grécia, Portugal,
entre outros países. Ela vai acabar perdendo todo o apoio que ela tem lá e os Estados Unidos recuperando isso. Porque os Estados Unidos tinham perdido terreno nessa área. E isso é de suma importância, os Estados Unidos recuperarem todo o apoio que eles tinham ali. Tá certo? Não quero me alongar mais, o vídeo já está com 25 minutos. Ficou um pouco longo, mas são as notícias que eu tinha que mostrar aqui para vocês. Porque é importantíssimo prestar atenção nesse barril de pólvora que está sendo China e Austrália. Qualquer errinho dos dois lados aí pode ocasionar um conflito muito grande, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e espero que vocês tenham gostado aí.